Esfria o papo. Esfria o papo. Boa noite, galera, internautas de plantão. Hoje eu trago aqui um convidado muito especial. Eu vou falar aqui um pouquinho a respeito dele e já já eu vou fazer o anúncio de quem é este que está aqui ao meu lado. Bom, ele é artista, pesquisador, curador, editor e produtor cultural. Iniciou no meio artístico na década de 1990 nos Seres Urbanos, grupo que editou uma série de fanzines que se tornaram referência no meio alternativo brasileiro. Nos anos 2000, ingressou nas artes visuais, sendo premiado em vários salões de arte e participando de dezenas de amostras no Brasil, Portugal, Espanha, Itália e França. Rapaz, o homem é mais viajado do que... Enfim, vamos lá. Em 2008, criou o coletivo Monstra, com o qual realizou diversas exposições e intervenções urbanas. Atualmente, a Monstra é uma produtora cultural especializada em projetos de arte, exposições, filmes, publicações e vivências artísticas, com foco na cultura independente. Quem está comigo hoje aqui é o Iver Lima. Salve, Quintino, boa noite. Tudo bom, Iver? Boa noite. Bem. Cara, é um prazer enorme estar conversando contigo aqui, até porque, assim, a gente já se conhece de longas datas, né? Mas como é que eu posso dizer assim, as intempéries da vida fazem com que a gente, né, se afaste e tal, e cada um vá fazer os seus projetos. Mas o Iver, vamos começar aqui, eu vou começar com uma perguntinha. Eu tenho aqui algumas perguntas que eu vou te fazer no decorrer da entrevista, mas a gente vai bater um papozinho aqui mesmo legal. Então, assim, papo, como é que eu digo? Bem descontraído. Beleza, vamos lá. Bom, a primeira pergunta. Iver, aqui diz que você começou em 1990, né? E como foi a tua entrada no mundo artístico, digamos assim, como desenhista fazendo fanzines, né? Eu creio que tu é do período do Jesuíno, né? Cara, na verdade, anterior. Eu fazia fanzine da década de 80, mas sem saber o que era fanzine. Quadrinhos. Eu mandava história em quadrinhos e desenhos para a seção de carta das revistas lá, Geraldão, Piratas, Chiclete. Antes disso, para as revistas de terror ainda, Calafrio. Então tu não passou a vergonha que eu passei. Porque eu mandava carta para a revista da Mônica e do Cebolinha, macho. Caramba, mas eu mandei uma história em quadrinho para uma revista de terror, acho que para Calafrio, e eles não publicaram. E publicaram na seção de cartas dizendo que eu tinha que melhorar tudo. Achuras, desenhos, um montão de coisas. E reprovaram a história lá. Mas eu coloco assim que iniciei nos 90, porque em 90 foi quando realmente a gente montou um grupo. Eu participava ali da oficina de quadrinhos do Jesuíno, que inclusive está completando 40 anos, né? O Jesuíno ainda é vivo? É vivo, sim. Inclusive agora só é uma matéria dos 40 anos da oficina, não sei se tu viu essa matéria. Não, eu não vi, mas eu vou procurar ver. E aí, eu participei ali da oficina. Na verdade, eu cheguei na oficina com 17 anos. Acontece assim, eu fui morar em São Paulo com a minha mãe, meus pais são separados. E lá em São Paulo eu tive acesso a alguns quadrinhos, tipo El Víbora, algumas coisas que chegavam da Espanha lá. E quando eu cheguei aqui em Fortaleza, assim, mais ou menos ali quando eu retornei, 15, 16 anos, eu já não achava mais isso nas bancas daqui, porque uma ou outra coisa aparecia numa banca que tinha no aeroporto. Isso anos 90. Então, isso é final dos 80. Final dos anos 80, começo dos anos 90, né? E aí eu soube da oficina de quadrinhos que o Jesuíno tinha criado, junto com o Falcão, com a Jane, Malaquias, enfim. Soube através de uma matéria de jornal e fui lá na comunicação social da UFC. Eu tinha, sei lá, uns 16, 17 anos. E era um local que as pessoas falavam de quadrinho, então eu achava interessante. Era sempre os sábados pela manhã.
ia lá. No começo era bem legal. O Jesuíno foi uma pessoa realmente que foi fundamental no sentido de... Ele falou certas coisas para mim que eu só fui perceber isso décadas depois, assim, sabe? Sabe aquela coisa de professor mesmo, que te fala uma coisa que, na verdade, você é tão novo, não percebe a importância daquilo. Você não consegue assimilar ali naquele momento, né? E anos depois caiu a ficha, assim, o que é que o Jesuíno estava querendo fazer com a oficina. Mas, assim, não conseguia. Eu lembro que a oficina tinha eram vários grupos. Então tinha turma muito super-herói, tinha turma muito... Tava iniciando a onda do mangá também, aparecia algumas coisas, então tinha turma meio puxando para isso. Tinha uma galera meio... Aquele início do... Que nem era nerd, né? Que na época nerd era uma palavra pejorativa. Pejorativa. E aí, tipo, tinha também... nacionalmente tinha uns fanzines, né? A gente via ali na seção de cartas da Chiclete, da Circo, Piratas do Tietê, Geraldão. Veio a revista Animal, que é o que a gente teve acesso ao maldito fanzine, feito pelo Fábio Zimbres, né, que era uma coluna sobre fanzine. E, na verdade, isso me interessava, assim, esse circuito independente me interessava mais. E aí o fanzine lá da oficina de quadrinhos, que era o P1... E a Carbono 14, né? Era uma revista, a Carbono 14. Quando eu cheguei já tinha saído a Carbono 14. Tava só a P1 mesmo, Só que era a a revista P1. em quadrinho, né? E a P1 é um laboratório, é um fanzine laboratório. Chamava de revista, mas tinha aquele formato meio, né? Era impresso em offset, tudo, mas era um projeto experimental. Só que a P1 demorava séculos para sair, sabe? Assim, a gente terminava a história, entregava, e quando ia sair era tipo 6 meses depois. E aí apareceu o Marcílio lá na oficina, que era outro cara também que tinha uma pegada meio interesses de quadrinhos independentes. E aí a gente falou, cara, vamos fazer um fanzine, vamos. Aí foi uma coisa assim de uma semana. Depois separa teu material, separa o meu, na outra semana a gente se encontra e junta. Ah, vai ser quadrinhos? Não, vai ser quadrinhos, vai ser quadrinhos, mas vai ser coisa que interessa a gente ali. Skate, cultura de textos, assim, sobre cinema. Sobre bandas da sobre época, bandas, né? Eu entrevistei Rock. a Insanity do George, que era um amigo também. Mas foi tudo feito assim em uma semana. Né? A capa eu já tinha uns desenhos ali que eu peguei. E a gente estava na dúvida qual nome colocar no zine. Aí, a princípio, o nome do zine seria Seres Urbanos. E o nome, a gente inventou, para a gente não assinar só o nome da gente, a gente inventou de criar um grupo. E aí o grupo seria Paranoide. Só que na última hora mudou. Seres Urbanos virou o nome do grupo e Paranoide virou o nome do zine. Eu lembro de fazer o nome do zine lá na oficina mesmo, junto com o Marcílio. E a gente xerocou isso e saiu, cara, jogando para jornais, assim. Eu vou te falar aqui alguns nomes que eu tenho certeza que é dessa época e tu vai me falar aqui, eu vou te fazer uma pergunta em cima dos nomes que eu vou te falar agora, ó. Lupin, Elvis, Galba, Michel, o Marcílio que você acabou de citar, né? Uhum. Essa turma era que encabeçava os Seres Urbanos, o Paranoide, né? Não, começou assim, eu e o Lupin, né? E o Elvis era um amigo de rua. E aí o Elvis fez uma tirinha lá. O Elvis não fazia quadrinhos, na verdade. Mas aí ele via eu desenhando. Ele era um amigo de rua, que ficava indo lá em casa ler quadrinhos e tal. E aí ele viu a gente fazendo um fanzinho. Eu falei, faz uma tira aí e tal. E ele fez uma tira bem legal, um personagem bem... Que eu acho muito legal, assim, as pessoas que não sabem fazer, quando vão fazer, fazem uma coisa muito genuína, assim, muito... É o meu caso. Não é. Você já tem uma técnica aí. É aquela coisa mesmo da pessoa fazer a maneira dele. Por exemplo, eu sei fazer a minha maneira, e vai lá e faz. E aí o Elvis fez uma tirinha e tal, e ficou assim, o grupo ficou nós três, assim, mas não era um grupo. Né? Era você, o Elvis e o Lupin. Não, eu, o Marcílio... você e o Marcílio. Que a gente encontrou lá na oficina, e o Elvis. Quando saiu o zine, a gente jogou em alguns locais, na Galeria do Rock, enviou para jornais, tudo.
E aí o Lupin escreveu uma carta, mesmo morando na mesma cidade, pra gente. Aham. E a gente conheceu o Lupin através dessa sessão de carta, assim, ele mandou uma carta pra gente. O Caos e o Galba, que eram artistas gráficos mais ligados à arte postal, desde a década de 80 aqui na cidade, eles tiravam cópia na copiadora Hoje, que era uma copiadora meio emblemática da cidade, porque era a primeira copiadora, digamos, gráfica rápida, Aham. a ter um maquinário bom. Que hoje nem existe mais, Nem né? existe mais, é. E aí a gente se encontrava lá, tirando cópias, a gente se encontrou lá, a gente ia fazer rodar o fanzine, se encontrava lá com eles, e aí a gente acabou se montando um grupo, assim, de afinidades. Depois apareceu o Michel, que já veio na sequência, né? Também, eu acho que o grupo foi isso, assim, né? Nessa Eu, época, Marcílio. e nessa época vocês tinham praticamente a mesma idade, né? Assim, O Lupin não. O Lupin já era uma geração anterior à nossa. Ele já tinha uns 10 anos assim, de diferença. E o Lupin era fantástico, que a gente ia na casa dele, ele tinha um acervo que era uma biblioteca, cara. Então, pra gente foi muito massa, assim. era aquela biblioteca que você tinha vontade de pedir emprestado e não devolver mais, né? Era quase isso. Mas ele tinha um material muito assim, por exemplo, ele tinha essas coisas, tipo da Turma do Pasquim, sabe? Ele tinha um certo material que a gente não tinha acessado. Né? Ele tinha uma coisa de humor, assim, da década de 70, que a gente até então... Desconhecia. Assim, sabia Sabia, por nome, mas mas não- nunca tinha, né, tocado Olhada, mesmo naquilo, né? E ele também recebia muita coisa de Portugal, de outros países, que era, é muito fantástico lá. Agora, Weaver, eu tô notando o seguinte, que pelo que tu tá me falando, a tua praia sempre foi meio que um underground, assim, você, por exemplo, tu curte herói, Superman, Homem de Ferro, ou não era a tua praia, isso aí? Não, eu passei meio batido, assim. Eu comecei a ler quadrinhos de terror, aquele terror nacional que saía Cripta, ali. né? Acho que foi mais Calafrio, Calafrio. mais terror, Cripta é da década de 70, né? Eu peguei isso, mas peguei assim, em sebo, né? Pegando. Mas eu peguei mais aquele terror ali no início dos 80, que era o que eu lia, que eu curtia de Que quadrinhos. era, que se não me falha a memória, era editado pela editora Block, né? A Calafrio. Pela Dart. Era pela Dart? Pela Dart. Mas a Block também tinha uma A Block é anterior. é anterior. Ela tinha umas revistas também de terror. Tinha. Teve a VEC, Drácula, né, que lançou tudo. Lobisomem, Frankenstein. A Block é anterior à VEC, a Cripta. Eu sou mais velho que tu É, mesmo. aí- Eu tô- E aí, Quintino, eu lembro que do terror, o que eu gostava no terror é porque algumas histórias eram muito reais. Principalmente aquelas histórias meio de terror que contava história que você fala, pô, isso parece que está acontecendo aqui, sabe? Assim, aquelas que são... É aquele terror nacional mesmo, aquele terror que falava de assombração, aquilo eu achava interessante. Aí depois daquilo, eu tive acesso... não sei se tu lembra disso, ou se alguém lembra disso, são umas fotonovelas de terror erótico. Nossa, mãe, eu lembro disso. E quando eu vi aquilo em fotografia, aquilo me deu um nó, assim, porque eu falei, caramba, gente. Aí eu pirei naquilo, e eu saí atrás dessas Pior que fotonovelas. tu lembra que era uma coisa assim, meio Zé do Caixão, né? Era total, Total, era meio toscão, bem tosco, né? E tinha uma muito boa que chamava Terror Erótico, que misturava humor com terror e parecia aquelas fotonovelas ali da Chiclete, que depois viriam a aparecer na Chiclete. Mas o que mexeu mesmo minha cabeça, cara, foi o Wolinski. Eu peguei uma... O Wolinski era da Playboy, né? Cara, saiu na editora 3, um encadernado dele, que é aquela série dele, Hit Parade. Eu não sei como isso era lançado aqui no Brasil. Se não era na Playboy, era na Ele e Ela. Eu sei que o Wolinski ele também publicava numa dessas... Era na Status. É na Status? Saíam as páginas dele. Não, mas... Saiu em todo lugar, né? É. Mas quem lançou ele aqui no Brasil, realmente, os quadrinhos, foi a editora 3. Aí saiu aquele compilado Hit Parade. Tá ligado nessas histórias? São as histórias de 2 páginas. Inclusive, me perdoe se eu tiver errado aqui, me corrija se eu tiver errado.
o Adão Iturus Guaray, ele bem na cola bem na cola do Wolinski, né? Tem até uma história em quadrinho dele que é descarada, assim, ele pegou a do Wolinski e fez quase uma tradução, assim, uma versão. Digamos, ele recebeu muita influência dele, né? Isso. Recebeu muita influência. Aquele personagem paradinho assim no penhasco, aquilo é o símbolo do Wolinski total, né? Um personagem meio... Bom, foi isso. Aí quando chegou no Wolinski, a coisa mexeu, e aí eu entrei nessa coisa do humor. Aí teve a Mad, mas logo em seguida teve a Chiclete, né? Eu peguei uma Mad já... Quando eu conheci a Mad, já era ali nos 83, 84. E logo em seguida apareceu a Chiclete, né? Cara, eu peguei a Mad no final da década de 70, tu acredita? 70, Imagina. começo de 80, eu lia tudo de Mad. Ah, então tu não pegou tanto Turma da Mônica, assim, né? Não, mas pior que eu peguei também, porque eu li muito Tio Patinhas, muito Mickey. Tipo assim, eu lembro de revista em quadrinho que era pouco falado. Por exemplo, a turma do Daniel Azulay. Sim, eu lembro disso. Do Condorito. Programa, sim. Cara, mas eu li, assim... Eu li Turma da Mônica, eu li Super-Herói, eu li o que saia na banca. Isso aí eu li, assim, não é que eu não li isso, mas não era uma coisa que me pegava, né? Uhum. Eu digo assim, o que foi pegar mesmo, assim, foi, sei lá, Wolinski e depois a Chiclete Cubanana. Eu acho que foi aquele momento ali que deu uma certa empolgação de ver aquilo sendo publicado, sendo produzido no Brasil. E aí depois, na sequência, já no final dos 80, 90, tem a Animal, né? Uhum. A Animal eu acho que foi assim um divisor de águas, né? Porque trouxe muito material da Europa, gente que a gente aqui no Brasil nem conhecia. Eu, pelo menos, nunca tinha ouvido falar de Vuleman, Max. Chegava um material realmente que não... E pelo que você me falou também, tu já tinha visto esse em São Paulo e na El Víbora, né? Eu já tinha acesso. Já tinha acesso. Quer dizer, quando chegou, então, pra ti não foi uma surpresa. Mas pro público geral, assim, que curtia quadrinho na época ali, foi uma coisa assim... Quando eu passei na banca, que eu vi a foto do Rancherix ali, que eu vi aquele monstrão ali, aquilo ali mexeu comigo assim, tipo, cara, isso aqui é muito bizarro. Era muito contemporâneo, né, o quadrinho que eles estavam trazendo. Uhum. Não posso dizer que foi uma coisa que me surpreendeu, porque eu já tinha visto na El Víbora, mas realmente quando eu vi saindo no Brasil, me surpreendeu. Porque eu também achava que aquilo nunca ia ser lançado aqui. Até pelo conteúdo, né? Tipo assim... E o tipo de quadrinho que estava saindo no Brasil, quer queira, quer não, eu achava que era uma coisa muito de humor, né? Eu achava que a coisa seria muito assim, o Brasil tem que ter humor. E a Animal não era só isso, né? Era uma coisa para todo lado, né? E mais engraçado é porque também nessa época, por exemplo, ali também final dos anos... Aliás, nos anos 80, né? Ainda tinha o pessoal, como tu falou, do Pasquim, mas tinha o pessoal também do Cacete Planeta que estava ali publicando. Ali também, e estava naquele bolo ali, né? Naquele... Eles eram duas publicações que viraram depois um projeto de programa de eles, TV, né? E eles são cria do Pasquim. Eles inclusive trabalharam com a turma do Pasquim ali no final, né? No final, com o Jaguar, tudo. Uhum. Mas assim, tem uma coisa que eu acho, assim... Da turma do Pasquim pro Angeli, eu já acho uma divisão, porque assim, o Angeli, ele tem a coisa do comportamento, né? Ele pegava tipos urbanos, que era uma coisa... O Pasquim estava muito naquele humor político ainda, né? Bem político. E a Chiclete com Banana já mostrava uma produção que era, digamos assim, mais próximo da cultura urbana ali, paulista. Mas tinha, por exemplo, tinha aquelas neuroses lá do Glauco. Você tinha um cara como o Laerte na época, né? Que não era Laerte, que era um puta de um desenhista, fazia tudo. Aí você pega um Luiz G, Piratas, cara. Luiz G. Tipo, eu lembro de pegar um quadrinho do Luiz G ali na Cirque e falar, cara, como alguém faz isso? Assim, era tudo tão impressionante, os quadrinhos dele. Tipo assim, uma geração muito forte, né? Essa geração deles. Na mesma época, por exemplo,
Aqui é porque assim, eu tenho um episódio interessante. Eu não sei se tu foi nesse dia, mas o Angeli, ele veio pra cá e ele deu uma palestra lá na Casa Amarela. Eu fui jantar com ele depois. Ah, tu tava? Foi, tava lá. Pois eu tava lá naquele dia. E eu lembro que, assim, ele começou a falar e tal, aí depois foi aberta a perguntas ao público, né? A minha primeira pergunta para ele, e logo em seguida eu fiz 3, aí o pessoal disse assim, ei, cara, tem outras pessoas que querem fazer perguntas também, mas ninguém falava, eu perguntei, aproveitei. Mas eu disse assim, Angeli, eu vejo que, por exemplo, olhando para a gente aqui, Fortaleza, né? A gente, quer queira, quer não, tinha uma produção boa e assim, existiam vários grupos, né? Jesuíno, Seres Urbanos, tinha o pessoal aqui da Parquelândia e tal. Que acontece? Mas isso nunca chegava no Sul, porque existia aquela panelinha deles lá, né? Justamente Glauco, Angeli, Laerte e tal, que eu não sei por que cargas d'água, o que a gente produzia aqui não, assim, chegava lá, mas era fanzinho, não tinha a expressão que eles tiveram. Não entendo até hoje o porquê que tanto material da gente daqui foi para lá e não... Até mesmo, como tu falou, o Fábio Zimbres no Maldito Fanzine, ele elogiava muito os quadrinhos do Nordeste, né? E, né, não... Tu tem alguma coisa assim a falar sobre isso? Ou por que a gente não despontou ali? Não, eu acho que assim, que algumas pessoas publicaram, sim, cara, assim, antes disso, aí eu vou fazer um apontamento, por exemplo, a gente teve alguns casos de revistas que saíram, que foram feitas aqui em Fortaleza, que tiveram destaque nacional. Um delas, por exemplo, é a revista Saco, né? Ela tinha uma distribuição grande, ela era feita por uma turma daqui mais ligada à literatura. Eu fui entrevistar eles para um projeto chamado Será Marginal e achei muito interessante a fala deles, assim, que é tipo, o que era produzido no Sul, Sudeste era nacional, o que era produzido aqui era regional. Pois é, então, essa barreira, apesar da produção deles não ter nada que entre nesse guarda-chuva de tido como regional, porque isso é uma loucura, né? Porque assim, o que é regional, né? Pra gente que tá aqui no Nordeste, o sotaque do Sul é regional pra gente, né? Da região deles, né? Mas uma coisa que eu acho interessante é isso, ó, eu vou fazer um comparativo, me corrija se eu estiver errado. Por exemplo, na mesma época ali que tu tá falando também, por exemplo, surgiu um movimento em Porto Alegre. Aí surgiu a Dundum, Glória, Glória, Aleluia, do Alan Seiber. Aí o que quer dizer? Esse material chegou até o Nordeste. Mas será que daqui do Nordeste chegou lá no Sul? Tu tá entendendo o que eu quero dizer? Mas assim... a Dundum, ela também ficou muito lá em Porto Alegre, né? O que acontece é que as pessoas que produziram na Dundum foram para São Paulo. O Adão foi morar em São Paulo. Né? Então, mais o centro estava ali em São Paulo, o centro editorial, as editoras, tava então o circuito estava ali, realmente. E a distribuição nacional saía de lá. Se você fizesse uma revista para ser distribuída nacionalmente, você tinha que distribuir de lá. Né? Para você distribuir daqui do Nordeste, era caríssimo, era um absurdo. Até porque também existe outro fator importante, que a produção gráfica era caríssima também na época, né? Hoje, em dia, você produzir uma revista não é tão caro, não, mas naquela época era. O pessoal brinca, né? Tinha que vender um carro. Né? Tinha que... era. Mas... Cara, mas assim, eu nunca pensei muito nisso, assim, na verdade eu tava fazendo fanzine nesses anos 90, eu não tava com essa lógica de revista, não. Tanto que, assim, apesar de eu mandar histórias em quadrinhos, saíam algumas revistas de rock também, os quadrinhos que eu fazia, tipo a Dinamite. Eu lembro. General, Rock Brigade. A General, não sei se eu publiquei. Rock Brigade. Mas tu lembra, né? Porque tinha outras também. Tinha a Bis, né? Da Abril, que falava só de banda também. Tinha. A Bis a gente mandou uns quadrinhos também, de fanzines. Na verdade, Quintino, a gente só tava fazendo fanzine, assim. E essa coisa de mercado editorial nem passava pela cabeça da gente. Tanto que os zines dos Seres Urbanos,
aconteceu uma sorte da gente de... Como o Carlos trabalhava lá para Xerox, o Carlos, já falecido, inclusive, ele era aquele cara que ia para ver se as máquinas estavam boas. Aham. Então ele ia na copiadora e ficava testando as máquinas. E para testar as máquinas, ele pegava o fanzine dele, que era o Projétil Caos, e rodava. Ele fazia o fanzine e rodava o zine dele como teste. E eu lembro que ele produziu isso e era muito impressionante o zine dele, um zinezão A3. Na época era uma... Nossa, né, era fantástico alguém fazer um fanzinão grande, assim. eu lembro que nessa época aí a gente já fazia assim, a gente fazia o desenho no A3, mas ia para copiadora, a máquina de Xerox, e reduzia 40% para caber em meio A4, né, para a revista Isso. sair naquele formatinho. Mas é legal tu pontuar isso, porque assim, na época que a gente começou, vocês estavam num grupo, né? Vocês tinham um grupo muito forte. Que Era lançava aqui na Subcomic. do Subcomic. E eu cheguei a vir aqui algumas vezes. Se eu não me engano, porque em Júlio uma... César, ele participava da oficina de quadrinhos, ele falou do grupo de vocês. Isso foi antes de sair na Animal, que até destacou uma publicação de vocês, tal. Foi Eu bem- lembro. Eu lembro de ter participado de uma ou duas reuniões. Eu mandei alguns quadrinhos para sair nos fanzines também. Mas eu lembro de quando a gente lançou o Paranoide, e aí tinha que dar uns depoimentos, e eu falei, olha, tem uns grupos também. E aí o Júlio César me falou 3 coisas, como se fosse o editor de vocês falando. E aí saiu isso no jornal. E aí no dia seguinte o cara do jornal, pediram direito de resposta, como se não tivessem dito isso. Eu falei, mas foi o Júlio César que disse. Mas não foi o editor? Ele falou, não, ele falou como se fosse eles falando. Mas aí vamos ter que dar direito de resposta. E eu sei que mandaram direito de resposta falando super mal da gente. Ave Maria. E aí eu lembro que tipo assim, nossa, mas que loucura isso. Aí eu tipo falei, não, beleza, então vamos lá. E a gente lançou o Paranoide e tudo e ficou circulando. Eu sei que o Paranoide vendia, e os zines da gente vendia na Galeria do Rock, na loja do Tony. E toda vez que eu chegava no Tony, lá o cara falava, não sei quem tá falando mal de vocês, que era do grupo Subcomic, Esquizofrenia. Eu falei, nossa, cara, mas os caras até hoje estão falando mal da gente. Tipo assim, era uma coisa de 2 anos depois. E aí, só para lembrar essa história, e em 90, olha, isso deve ter acontecido em 91. Em 92, 93, o Zimbres fez uma matéria falando que vocês estavam mandando carta falando, vocês, o grupo, né? Alguém de vocês mandando carta falando mal dos seres urbanos. Eu falei, nossa, os caras estão há 2 anos falando mal da gente. Tipo assim, rapaz, olha, eu vou te falar uma coisa. Eu era eu sou da política da boa vizinhança, então assim, eu não me metia nessas confusão não. Mas assim, eu sei que eu acho que realmente se criou essa rivalidade, mas eu acho que no final das contas até que foi uma coisa sadia. Eu digo assim, para o crescimento de todo mundo, entendeu? A questão de você estar provocando ali e tal, quando você tipo, tem aquela crítica que não leva a lugar nenhum e tal, mas tem aquela que te impulsiona, te leva não sei, eu assim, foi o que até falei na época dos Zimbres, e a gente conversando várias vezes, que eu falei, olha, eu acho massa o que eles fazem, os fanzines. Eu pirava, Falei, eu mandei quadrinhos pra sair no zine lá, saiu, eles não mandaram a cópia, eu vi, porque eu não sei quem me mostrou lá, e eu falei assim... Eu separei um material aqui, aproveitando aqui a nossa entrevista, que assim, aqui tem alguns fanzines, alguns originais e algumas coisas que eu vou puxar aqui... devagarinho. Bom, mas eu acho pontuar uma coisa interessante, assim. Eu achei muito... Quando acho que o Júlio César falou, olha, tem um grupo de fanzine lá e tal. E aí eu cheguei, peguei assim um Subcomic, assim, acho que foi o primeiro de vocês foi o Subcomic, eu não lembro de... Eu acho que foi o Subcomic. Mas do Subcomic eu não participei, eu participei depois de outro, porque eu cheguei assim, a carruagem já estava andando, né? Mas eu lembro de ter pego e ter gostado bastante, assim, ter falado, nossa, que zine massa, cara. Ele está falando dessa preciosidade aqui, isso aí mesmo,
Esse aqui tem milênios de anos atrás. E aí eu lembro do pessoal lá na... E aí eu acho que assim, vocês tinham uma rixa, e aí eu acho até sadia, com o pessoal da oficina. Também. Porque, assim, a gente em si, a gente ficou trabalhando em paralelo e eu nunca mais nem tinha visto o que é que tinha saído. Eu acho que eu só mandei uma colaboração para uma segunda edição do Esquizofrenia, que vocês fizeram. Vou te passar esse material aqui. E aí a gente nunca mais nem teve tanto contato, assim. Mas, assim, mas o que eu acho bem massa, assim, dentro da produção independente é porque, assim, vocês devem ter feito uns 2, 3 indies muito fodas, assim, que eu lembro do Subcomic, lembro até hoje, essa preciosidade como você colocou, lembro também do Esquizofrenia, e o Esquizofrenia é até legal, porque vocês fizeram Esquizofrenia e a gente tinha feito o Paranoide, né? E aí o Tony da Loja Alpes falando assim, cara, vocês estão disputando o quê? O título de Sabbath, né? O título de Prêmio Manicômio do ano. Não, porque tinha o Black Sabbath, tinha feito o Paranoide, Esquizofrenia, tal, e ficava brincando com isso. Eu falava, Tony, cara, eu nem sei, velho. Assim, agora a gente não se encontra. Eu acho interessante, assim, eu tava até folheando. Cadê esses fanzines? Isso aqui dá uma olhada aí. Isso aí. Tem uma coisa interessante nesse material que eu estou te passando aí, que é o seguinte, cara, tem coisas que eu nunca esqueço, que é muito engraçado. Quando eu fazia uma história em quadrinho, ou inventava uma matéria e tal, porque assim, eu inventava várias coisas. Por exemplo, tem uma entrevista aí, que é o Profeta, que esse cara nunca existiu, na verdade. Eu criei um cara, eu criei uma história para ele e tal. Quando eu publiquei essa entrevista no fanzine, eu dei para uma menina e ela leu. Cara, essa menina chegou para mim chorando. Porque ela acreditou em tudo que eu falei e tudo era mentira, né? Tudo coisa invenção da minha cabeça. Porque eu falo de fim de mundo e umas coisas assim, mas, cara, depois que eu li também, até eu acreditava se alguém me desse, entendeu? E a menina, cara, isso vai acontecer mesmo, não sei o quê. Aí eu fui obrigado a falar para ela que aquilo era tudo um engodo, uma mentira, né? Não era... Aí, mas foi engraçado, porque o pessoal acreditava mesmo nessas coisas. De cara, como é que alguém acredita nisso, né? Mas, enfim. Mas bem massa, teus quadrinhos aqui, o Joey. Isso aí é o Joey. Aí tem um, cara, que eu fiz também. Tu começou aqui ou antes tu já fazia? Não, a minha história com fanzine eu vim conhecer com o pessoal aqui da Parquelândia, do grupo, do Subcomic, porque eu fui estudar no colégio. Aí eu conheci o Neto, o Euclides Neto, que desenhava, e o Nertan, que também desenhava. Aí eles começaram a falar de fanzine e tal, eu não sabia nem o que era fanzine. E eles me convidaram, né? Disse, você desenha? Eu digo, desenho. Mas o meu desenho, tu sabe, é um desenho bem tosco, assim. Legal. O Neto é que fez aquela história lá do medo, né? Do medo, ele tem muita história publicada, o Neto. Inclusive tem aí alguma história dele. Aí eu peguei... E engraçado que quando disse assim, não, vamos, a gente vai fazer a entrevista. Aí eu até cheguei, eu fiz um esboço de uma história. Isso aqui é um esboço. Não, mas nem cheguei fui rabiscando mesmo. Aí não cheguei a concluir, mas eu digo assim, quem sabe depois eu termino aqui. Mas comecei alguma coisa aqui que depois eu iria passar limpo, né? Isso aqui é só um esboço. Fazer um fanzinho novo. Pois é, aí tá aqui uma historinha que eu comecei, mas não tive tempo de terminar. Mas, enquanto você tá vendo esse material aí, deixa eu ver aqui, tem mais coisa aqui. Gente, a gente tá falando de um material completamente, como é que a gente pode dizer? É inédito, né? Assim, mostrado nas câmeras. Aí tem os originais aqui. Mas a gente até brinca assim, é completamente impublicável. Hoje em dia eu nem sei se dá para publicar isso aí, mas... o famoso, uma outra época, nos dias de hoje, rolaria cancelamentos. Essas brincadeiras. Aquela tua história em quadrinhos lá
do Toquinho. Né, eu lembro bastante daquilo. A gente até publicou na exposição que fez lá no Malc. Tu lembra disso? Lembro, faz tempo, né? Faz tempo. Porque a minha memória aqui já não é mais a mesma. Não, Mas então, mas é legal porque a gente publicou aquilo, cara, e eu lembro de muita gente rindo daquilo. hoje em dia eu ia ser cancelado, Hoje né? em dia, com certeza, Eu né? ia ser cancelado. Mas era muito... Mas sabe uma coisa que eu acho muito, muito interessante também dessa época? É assim, é porque... Eu doido, Quintino, sou super... É uma coisa meio Matt Groening, né? Assim, aí foi inspirado no... É uma mistura de Charlie Brown, a camisa de Charlie Brown com Matt Groening e tal. Eu tô procurando aqui o que mostrar e não dá o que mostrar. Mostrar a capa. Eu acho engraçado que nessa época, né, final dos anos 80, começo dos anos 90, eu cheguei a produzir muito, mas aí, cara, depois eu também tive que parar, porque é aquela história, né, eu tenho que trabalhar e tal, aí eu dei uma parada assim mesmo, mas eu gostava muito de desenhar, ainda hoje eu gosto, mas desenho um pouco. Mas deixa eu te Mais fazer... quadrinhos, tu manteve? Cara, eu cheguei a fazer ainda alguma coisa depois, mas nunca publiquei, não. E Nunca... cadê esse material, rapaz? Rapaz, boa pergunta. Mas vamos aqui, ó. Tem mais vamos coisa lá. aqui, ó. A gente tá falando muito de fanzine, mas eu vou fazer agora umas perguntas aleatórias e tu vai respondendo enquanto tu tá vendo aí o material. Esse aí em branco mesmo? Assim. Não, acho que tinha coisa... É, porque tava montando. Tava montado. Ó, me fala... Aliás, tu já falou, mas faz só mais algum comentário em relação ao Monstra, porque ele tem o Instagram, tem o YouTube, que tem alguns vídeos lá, né? Sim. E tem o Facebook, né? Não, é o Tem, Instagram. mas é muito desatualizado. Assim, antes para passar para Monstro, eu vou encerrar os seres urbanos. Ó. Ah, esse aqui A é presente? É seu. Ó, É o nosso... Olha aqui, gente. Seres urbanos. Esse é o nosso livro histórico de família, porque esse é o material que a gente fez que pode ser mostrado sem criar problemas Sem criar assim, problema. em casa. Nossa, mãe, eu vou ler depois aqui. E, Isso aqui são quadrinhos da década de cara, 90, né? A maioria desse material saiu nos fanzines da gente. Algumas coisas que não saíram, mas que eram ali da época ou que tinham a mesma identidade, a gente compilou. Porque o que acontece é assim, Quintino, a gente se reuniu os fanzines que a gente tinha, mas a gente perdeu muitos zines. Ah, eu também A gente perdi. perdeu o original, Perdi muita coisa. Então a gente falou assim, vamos fazer um livro só pra gente ter isso na estante para lembrar de Pra alguma lembrar, maneira. né? Porque assim, isso vai se perdendo, né? E aí a gente fez esse livro, na verdade fez um projeto, foi tentar recursos. A gente foi ver o preço de fazer um livro, era caro, fazer lá as 1.000 e tantas cópias, a gente inscreveu no edital. E aí a primeira... Mesmo a gente já fazendo uma autocensura, isso é, não colocando nada pesado, foi censurado no edital. Foi aprovado e depois... Foi censurado. Eles não liberaram o recurso. Não, isso não pode e tal. E a gente pegou e fez uma outra vez, inscreveu 3 anos depois e passou. E aí, por conta dessa censura, o livro esgotou rápido. Assim, a gente fez 1.500 cópias e vendeu rapidinho. Olha, eu lembro que na época, eu vou falar aqui de 2 pessoas para fazer comentários, certo? Certo. Eu vi isso aqui, sabe aonde? Na fanzine do Alzi. Isso, a gente Pronto. colocou lá. E eu vou falar agora deste senhor, Alzi, que é o seguinte, eu acho que o Alzi foi um dos grandes incentivadores do underground aqui. Sim, sim. A gente tem, eu faço essa pequena homenagem aqui ao Alzi, porque toda vida que eu chegava na banca dele, na gibiteria dele, sempre Inclusive, tinha... fanzine, né? Fanzine, é o próprio nome, né? Tinha publicações alternativas do pessoal daqui. Então, quero... Alzi, você agora não está mais no ramo, já está aposentado, passou aí a coroa para outro, mas queremos agradecer você pelo incentivo que você deu a tantos fanzineiros da cidade de Fortaleza. E outro que eu acho que, aí eu não sei, eu vou falar o nome, mas enfim, Silvio da Revista e Companhia, tinha fanzine na Revista e Companhia? Tinha, eu não lembro, porque assim, como o Silvio era ali na Aldeota,
e o Alzir era no centro, ficava mais fácil eu ir para o centro do que para eu ir para a Aldeota. Então, mas o Silvio é um dos antigos aqui também. Mas sim, o Silvio foi importante no sentido de... ele, inclusive, ele patrocinou alguns eventos, algumas coisas. né? Por exemplo, a gente foi fazer um festival com as bandas e foi pedir patrocínio em alguns locais, onde a gente vendia os fanzines. E um dos caras que botou uma grana ali foi o Silvio. Oh. Então, acho que assim... E fora isso, assim, teve uma época que o Silvio... você chegava ali e encontrava pessoas, dava para conversar. Sim. As lojas eram pontos de encontro. Pontos de encontro, como as lojas de rock. E esses papos eram bem legais, assim, sobre... O Silvio tem aquela coisa, o quadrinho que ele gosta é o quadrinho, sei lá, Era de Ouro, né? Aquele quadrinho, então não era bem a praia do que a gente curtia. Exato. E era mais ou menos o que rolava na oficina de quadrinhos também. Assim, você chegava ali e tinha aquela coisa de falar da super sequência que o Frank Miller fez, do desenho, de não sei o quê. Pô, e a gente se olhava assim e falava, cara... Não é a minha praia, né? Não interessa, né? E eu acho interessante justamente isso, é porque, cara, como na música, nos quadrinhos também existem várias tribos, né? Sim, tem a tribo que gosta do terror, tem a tribo que gosta do underground, tem a tribo que gosta da putaria, da esculhambação, da escatologia. Tem gente que é tradicional, gosta de DC, Marvel... aí tem os que gostam de Turma da Mônica, tipo assim, enfim, é um universo que faz com que... São vários gêneros, assim. Tem uma questão que eu coloco na arte, que é a seguinte, assim, tem aquela produção ali que ela é industrial, que ela é de mercado, né? E essa produção, ela está sujeita a vários cuidados aí, digamos assim, né? Então, é aquela coisa. É feito por uma faixa etária que é criança, ela tem uma preocupação que ela é mercadológica. Exato. Como, sei lá, o Maurício Souza, né? Ele fica todo preocupado se vai colocar um personagem ali. Ele faz estudos para ver, né? Antes de colocar. Então, Turma da Mônica para aparecer um personagem gay é uma pesquisa. Tem toda uma... Eu acho engraçado que, assim... Ao mesmo tempo, ele não faz pesquisa para colocar ali uma... É engraçado, porque tu transita em vários ambientes. Por exemplo, tu tem histórias de cunho, digamos, sexual, tu já fez história para criança, né? Então, assim, tu circula bem nesses universos, né? Eu só fiz uma tirinha infantil que saiu no jornal O Povo. Não, mas tu quer ver, ó, tem um rapaz aqui que mandou um abraço para ti. Eu dei aula... Pois crianças, é. Né? Era um outro projeto aí que eu tinha que chamava Lápis Atômico, mas vamos ver Quem mandou um abraço pra ti, sabe quem foi? Eugênio Menezes, esposo de Eunice, lá do 7 de setembro. Que legal, ele mandou um abraço pra você. Abração pra eles, pra Eunice também. Eu trabalhei com a Eunice. Pois né? Aí eu pensei que nessa época tu tinha feito algum quadrinho pra criança ali, alguma coisa. O que aconteceu foi assim, a gente trabalhava junto no colégio e eu vi uma coisa que eu achei muito interessante, que era assim, geralmente as crianças liam quadrinhos produzidos por adultos. E aí eu pensei num projeto de crianças produzirem para elas mesmas, né? Então a gente criou um projeto chamado Lápis Atômico, em que eu e um amigo também de trabalho, o Renato, a gente basicamente dava aula ali de desenho, de sequência, mas deixava as crianças produzirem. E aí a gente fez no final do curso, a gente lançava o quadrinho deles. E o Lápis Atômico começou assim, depois ele teve uma sede própria, e depois virou um projeto que foi para alguns locais, inclusive um dos locais que foi para Ocara, a cidade de Ocara, que é umas 2 horas daqui de Fortaleza. E lá a gente lançou 50 revistas em quadrinhos, cada criança fez a sua. Caramba, cara, que massa. Então é um projeto que na verdade é isso, Não, e é um projeto que, tipo assim, estimula a criança no meio artístico. Tipo assim, uma criança que talvez tivesse uma perspectiva, digamos assim, que não seria voltada para a cultura, ela se insere na cultura através de um projeto desse, né? E tem uma outra coisa, assim, que talvez para mim foi o que mais me despertou interesse, que é assim, quadrinhos é uma linguagem, né? Você tem a linguagem oral, você tem a linguagem escrita,
E quadrinhos é uma linguagem própria que as crianças conseguem, através de desenho e texto, na verdade, ou um desenho sequenciado, ela consegue expressar muito mais coisas do que verbalmente. Quando a gente dava aula para criança, o que era bem legal, é que algumas crianças eram atendidas, né, por psicólogos, tudo, e o psicólogo adorava, porque eles levavam os quadrinhos e lá conseguiam abrir um diálogo com as crianças a partir dos quadrinhos. Sim. Então, é isso, é uma linguagem pouco, digamos, utilizada dentro do que ela pode oferecer, mas, assim, os psicólogos adoram. Tipo, se você É porque muitas vezes a criança, ela retrata algo que ela não sabe dizer ou expressar, Exatamente. mas que no quadrinho ela consegue... E quando ela coloca ali no desenho, ela começa a explicar. Ó, aqui tá acontecendo tal coisa. E isso abre um diálogo com o adulto que, na verdade, ela falando, ela não conseguiria verbalizar tão bem assim do que quando está ali o desenho. E esse projeto continua ou ele terminou? Não, assim, ele foi... ele é um desses projetos que não terminou. Eu faço esporadicamente. Mas agora eu faço capacitação de professores para que eles façam isso. Uhum. Né? Eu mesmo, em sala de aula ali com as crianças, eu já não consigo. Já estou, digamos assim, com 52 anos. Aquilo eu fiz quando, sei lá, estava com uns 30. Tinha aquela aquele espírito, né? Deixa eu te perguntar outra coisa aqui. Os fanzines morreram ou não? Cara, nada. Tá um circuito enorme aí, na verdade. Tá agora, mais vivo do que nunca, né? E agora tá um circuito bem massa, porque na nossa época a gente fazia fanzine para vender, era uma tortura, né? Era uns pinga-pinga. Dos seres urbanos ainda era legal, porque assim... como a gente fez não sei se tu lembra disso, o Undergraph, um zine, que a gente fez junto com a Barraca Biruta. Então a gente ficou muito conhecido desse pessoal ali que frequentava a barraca. Então, os fanzines da gente, a gente conseguia vender assim, brincando, cara. A gente fazia assim, 100 cópias, vendia. Tu tá falando da Barraca Biruta lá na Praia do Futuro, na Praia né? do Futuro. Sabe o que eu me lembro de lá muito bem? O quê? Um show que eu fui pra lá do Raimundos. Foi o primeiro show deles, né? Foi. Planet Ramp, Raimundos, Pato Fu. Nossa, era muito bacana ali a Biruta. Eu vou te falar uma coisa curiosa aqui, Iva, que é o seguinte, hoje eu tenho que agradecer um amigo meu que está nos ajudando aqui hoje no estúdio, que é o Alberto. Ele disse que colecionava livros e mais livros do Carlos Zéfiro. Olha então, ele... Os catecismos? Os catecismos. Ele ainda tem esse material? Mas eu tô mentindo, eu tô brincando, eu tô fazendo hora com ele, eu tô zoando ele. É porque ele tinha, ó, pior que ele passava horas no banheiro com esse material. As páginas tudo pregada. Pois sim, vamos continuar a nossa entrevista. Obrigado, Albertão, por você estar me ajudando hoje aqui. Pregadas, eu lembro teve um programa de TV que alguém chegou com uma revista, tipo uma Playboy da Gretchen, lembra disso? Nossa, mãe. Nos anos 90, aí ela foi pedindo autógrafo, ela foi abrir a revista e tava pregada. Me faz rir não, Ivo, que eu tô com a garganta ruim, ó. Cara, eu tô agora fazendo aleatório porque a gente praticamente está falando do universo fanzineiro, mas assim, Mas os zines estão bem vivos, cara. Sim. E tá um circuito bem interessante agora, tem muitas feiras pelo país. Porque tu é um cara multi, né? E é um cara multi, a gente tem que perguntar algumas coisas que... É o seguinte, o site cearamarginal.com.br, ele é um ponto de encontro dos aficionados por quadrinho? Não, o projeto Ceará Marginal, ele é assim, até tu perguntou da Monstra e eu pulei, né? Foi. Mas o Ceará Marginal, ele é um projeto de pesquisa sobre pessoas que se autopublicam. Então a gente fez um apanhado aí de mais de 100 pessoas e grupos que se autopublicaram aqui, principalmente em Fortaleza e alguns no Ceará. E aí a gente fez esse projeto, que era um projeto de pesquisa que virou um documentário. Um documentário, assim, um videozinho, na verdade. A gente entrevistou várias pessoas, em que elas contam a história delas e por que elas decidiram se autopublicar. E é um projeto de pesquisa, na verdade. É um projeto de pesquisa sobre
Autoeditores. E A o... Monstra, eu acabei de te responder. É, a agora Monstra, você responde agora. Agora... A Monstra era um coletivo de arte lowbrow, arte independente, que a gente começou mais ou menos por volta de 2008 aqui. E aí a gente fez várias exposições, fez algumas ações nas ruas também. E foi um grupo, assim, mais ou menos como uns seres urbanos, só que mais voltado para artes visuais, né? Mais voltado para pintura, para desenho, para grafite, alguns fanzines. E aí depois primeiro em 90 teve Seres Urbanos, no 2000 teve a Monstra. E a Monstra meio que cada um foi pro seu lado, assim, depois de um tempo. E atualmente ela virou um CNPJ. Para a gente fazer as exposições, ela virou uma empresa, né? O coletivo virou uma empresa. Você pegar alguma licitação, algum... Por exemplo, você vai fazer uma exposição lá no museu, você precisa, né, fazer um contrato, tudo, e você precisa ter uma empresa. E essa empresa ficou comigo, na verdade. Foi cada um por um lado. E a Monstra hoje ela é uma produtora cultural. E aí, quando eu vou fazer algum projeto, geralmente eu seleciono algumas pessoas, quando é um projeto coletivo, e a gente já fez projetos de editar fanzines, até um pouco agora nesse período da pandemia. Atualmente está acontecendo uma exposição com 9 artistas visuais e também pessoas ligadas a quadrinhos aqui de Fortaleza. Essa exposição está acontecendo na Estação das Artes, na Caixa Cultural Fortaleza. É um projeto que se chama Subsequência, que também é uma pesquisa de artistas visuais que produziram ou produzem quadrinhos, mas conseguem mesclar isso muito bem, as duas linguagens, tanto nas artes visuais quanto nos quadrinhos. Sim, sim. E essa exposição aconteceu com apoio aí das instituições, né? Sobral Dr. José Lourenço, Mirante, E Secretaria da Cultura. essa exposição que houve agora na Caixa Econômica ali na Pessoa Anta, Caixa foi... Cultural. Ou Caixa Cultural, que diga. Ela foi da... Subsequência, Subsequência, né? projeto, Esse projeto. Que é este aqui, galera. Não, não. Esse Ah, aí não? É outro. É outro? Tá. Tá, porque... A Subsequência está acontecendo em 2 espaços, na Estação das Artes e na Caixa Cultural. Ela é uma exposição... Mas ela ainda está vendo? Ela está em cartaz. Está em cartaz, né? Ela vai até o final de julho. Se você estiver vendo esse vídeo depois disso... Realmente... você vai perder, viu? Então, quem mora aqui em Fortaleza ou quer gastar... dinheiro com avião, pega um avião e vem para cá para assistir a amostra. Agora, essa sacola que você pegou, essa bolsa aí, essa eco bag, é de um projeto chamado Quadrinhos Impossíveis, que aí eu faço curadoria de um evento de quadrinhos junto com o Fábio Zimbres. Pronto. E esse evento aqui também já passou ou ainda está acontecendo? Não, esse evento ele era para acontecer anualmente, mas a gente não consegue apoio, né, assim, todo ano. E ele tem acontecido de 2 em 2 anos, mais ou menos, sendo que nesse último ano não aconteceu. A gente tentou. Se eu ganhar no Esse Totolec... desenho aí é dos índios. Se eu ganhar no Totolec, banca ou apoio? Cara, com certeza. Até brinco com meus amigos aí, se um dia eu ganhasse grana, eu ia fazer uma editora só de fanzine, só para publicar os amigos. E o Ivan, me diz uma coisa. Então, para agora 2025, tá rolando tudo isso, né? Tá rolando subsequência, a gente tem projetos aí com a Monstra que estão me fala uma coisa, então, digamos assim, até o final de 2025, esse ano, tipo assim, você não pretende fazer outra coisa, que você já está com esses projetos em andamento, né? Mas tem alguma coisa para 2026 ou... Não, 2025 a gente tem uns projetos. Ainda tem projeto que vai rolar para o segundo semestre, tem, né? Beleza. De quadrinhos, eu quero participar de um projeto de uma residência artística na Bienal Internacional de Quadrinhos em Curitiba. E a ideia é levar um artista daqui para lá também. Na subsequência, eu quero aproveitar esse momento também para conhecer outras pessoas que são ligadas a quadrinhos e artes visuais. Porque tem uma coisa legal nesses eventos que é assim... apesar de você estar atento ao que está rolando, sempre aparece alguém que não está ali no seu radar, né? E quando você faz um evento, é legal por isso. Ou aparece uma pessoa nova, assim, que está iniciando e você, descobre. Então,
O legal desses projetos de arte, fazer curadoria, Quintino, é justamente isso, é ter acesso a essa turma que está chegando e poder costurar possibilidades para que as pessoas exponham o trabalho, né, apareçam, tudo. Então, o Iver, assim... Fazer uma pergunta, porque vocês não lançam um livro com material de vocês, igual a gente fez aí com Seres Urbanos, cara? Pode ser um projeto para o futuro, é uma ideia para um projeto futuro, quem sabe. Deixa eu te falar aqui, mas você... É porque, assim, como tu tá muito inserido nesse meio, então, você, tipo assim, tem contato com as novas produções, quem está surgindo no mercado, novos nomes do desenho de quadrinho aqui do Ceará. No Brasil, eu faço parte do corpo de júri do Prêmio Grampo também, que é o Prêmio Nacional, né? De quadrinhos. Isso desde a edição de 2020. Então, todo ano a gente faz tem várias listas de várias pessoas, pesquisadores, autores, tudo do país. Aí o cruzamento dessas listas dá ali um painel, assim, digamos, de relevância do quadrinho que é publicado aqui no Brasil. Então eu estou atento nesse sentido. E também estou rodando as feiras, né? Isso te dá ali uma... Pois, gente, vocês que estão nos assistindo, gente, é o seguinte, ó. Quem quer entrar para ver o que está rolando, no Instagram é monstra.art, né? Arte sem né? Exato. Aí lá, e olha que são quase 3 mil seguidores, viu? Quer dizer, é um Instagram bem, assim, bem popular. 3 mil seguidores. Aí tem no... A Monstra era para ser mais atualizada, mas aí é aquela empresa que não faz o dever de casa, né? Porque a pessoa tem que alimentar as redes sociais. Mas é porque eu acredito que, tipo assim, você faz muita coisa e não sobra tempo para, digamos assim, né? Cara, na verdade as redes sociais me cansam. Pois é, também. Já tem essa ojeriza aí desse meio. E para quem quer ver no YouTube é @MonstraTV. Então, assim, quem quiser dar uma olhada lá, tem um material bem legal. Tem esse aqui agora que vai ter um evento agora chamado Campo Ampliado, com Daniel Bueno, né? Cara, é uma fala que vai rolar depois de amanhã, né? A gente está gravando isso na segunda, quando essa entrevista sair já rolou. E já rolou, né? E vocês vão ver isso no YouTube também. Não, mas disponível no YouTube. Vai ser a subsequência, ela tem algumas ações. A exposição subsequência tem algumas ações e essa fala do Daniel Bueno sobre quadrinhos e artes visuais é uma dessas ações. Vai ter uma outra fala também com o projeto Léo Nilson, do artista visual Léo Nilson, sobre os quadrinhos que ele... Poucas pessoas sabem, mas o Léo Nilson também, aquela construção ali imagética dele, visual, é muito baseado em quadrinhos, que ele lia bastante. Olha aí. E também vai ter um curso em julho, vai ter um curso com o PJ Brandão, que é o PJ, e tem o Instagram do... Rapaz, olha, gente, é o HQ seguinte, sem roteiro, né? Se eu fosse conversar com este cidadão aqui que está do meu lado, o Iver Lima, a gente ia passar 10 horas conversando e não ia terminar o papo. Porque... Eu acho que a gente podia combinar depois de eu fazer uma entrevista sobre o teu trabalho, sobre os zines aí de vocês, daí eu podia vir com todo prazer. Agora é porque assim, estou falando com o público de casa que é o seguinte, gente, ó, vocês gostaram da entrevista? A gente tem muita coisa para conversar aqui, mas a gente também, o Iver tem também outros afazeres, tem que cuidar da pequena dele em casa. Então, assim, a entrevista está encerrando aqui, mas eu peço a vocês que estão nos assistindo para dar o seu like, porque sem seu like esse canal não avança. Fazer um comentário lá, pode me xingar, não tem problema não que eu... E compartilhar. Então, assim, compartilha. Depois a gente marca o arroba aí de todo mundo. Eu vou jogar para o Iver vai jogar nos meios de comunicação dele, então nas plataformas dele. E foi um prazer enorme, Iver, ter você aqui comigo. Eu espero futuramente a gente falar mais sobre outros assuntos, mas foi uma conversa muito rica.
E eu acredito que muitos nomes não foram citados aqui, da nossa cultura aqui de quadrinhos, mas eu vou falar uma coisa que eu acho que é muito importante. O Ceará e Fortaleza como um todo é um estado muito criativo e, tipo assim, eu acho que o Brasil tem que estar mais de olho aqui na gente, viu? Porque tem muita coisa boa aqui rolando. O povo aqui tem uma criatividade fora de série. E eu quero agradecer você e agradecer o Iver por ter me dado a honra de ter participado aqui dessa entrevista. E estou me despedindo com vocês. Espia o papo! Até a próxima, galera! O Iver, peraí, antes, você quer fazer um comentário final, Iver? Não, só agradecer mesmo. Agradecer aí a lembrança, bem legal. E falar que foi um prazer também, é uma honra estar por aqui contigo, nesse teu projeto. A gente agora Força vai aí. já tirar uma foto ali para publicar nas redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok. Isso aí, Quintino. Pô, gente, vai com força. Um abraço e até a próxima! Grande abraço. Espia o papo.